tô aqui em frente à praia de Copacabana. Então tô bem patriota. Quem gostaria de estar aqui? Máscara do Elon Musk. A reação nos grupos bolsonaristas. Lotado. Não tem como agora o Datafolha esconder. Aqui nos Estados Unidos não se fala em outra coisa. Vi no Zap. Coluna do Garrone de volta, tudo bem, gente? Eu sei que vocês gostam dessa imersão nos protestos bolsonaristas e, mais do que isso, imersão nos bolsonaristas. Acabei de voltar do Rio, tô cansado sim, quase morto, com certeza, à beira do burnout. Às vezes eu acho que sim. Desistir, não diria jamais, mas eu digo por enquanto não. Eu vou mostrar tudo que rolou no protesto em Copacabana, mas a parte da imersão eu vou dividir com ela. A maior manifestação da história do mundo. Selminha e sua megalomania deslocada da realidade. Sim, a Selminha vai mostrar o seu olhar sobre os protestos. Quanto cidadão de bem, quanta gente branca, bonita. Muita bandeira de Israel, esse país cristão maravilhoso. Ela vai mostrar o dela e eu vou mostrar o meu. Então, nessa cobertura, vou mostrar o meu trabalho ali, um pouco de bastidor e um pouco do que eu fiz na CNN. Tem Vi no Zap, vou mostrar como reagiram os grupos bolsonaristas. Tem um videozinho xodó, que eu achei maravilhoso. Sempre tem um videozinho xodó, que é a escolha do editor. Tem conspiração cabeluda, envolvendo Alexandre de Moraes, FBI, uma coisa bem cabeluda. E também o Vi no Zap interativo. O Vi no Zap interativo, vocês sabem, eu pego um vídeo que roda lá nos grupos bolsonaristas, ponho pra você no fim do meu vídeo. Vocês fazem o quê? Comentam esse vídeo bolsonarista. E eu pego esses comentários, seleciono alguns para compartilhar com vocês. É o novo quadro do Vi no Zap dentro do Vi no Zap. Hoje tá cheio. Então, vamos direto. Então, tenho que sempre pedir aqui toda semana. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a coluna do Garrone. Gente, cobertura em loco. Cobertura em loco é sempre mais gostoso. E quando tem o sotaque carioca, assim, gostoso, fica ainda mais gostoso. Tem uma frase que eu acho muito brega na televisão, que você ouve em programas de culinária e também no jornalismo. Chega o apresentador e fala pro repórter assim: "Ai, pena que TV não tem cheiro." Eu vou repetir assim: pena que YouTube não tem cheiro, porque vocês não vão sentir o cheiro das manifestações bolsonaristas. Tem um cheirinho assim de colônia do Bolsonaro, que nós apelidamos aqui de colônia penal, inspirado em Franz Kafka. É a maior concentração de senhores no ocaso da testosterona no Brasil. Um protesto golpista, claro. Eles chamam de manifestação democrática, mas, e esse é um trabalho que eu tenho que fazer como jornalista, eu tenho que fazer meio que um fact-checking a todo tempo. E eu não posso me limitar a falar assim: o presidente falou, o Silas Malafaia disse isso, o fulano... Não, eu tenho que falar e tenho que mostrar que eles estão mentindo. Não dá para ignorar. Eles falam que defendem a democracia, mas a gente sabe. Os vários áudios, textos, vídeos e até memes nas investigações da Polícia Federal que mostram aquela tentativa, ou aquelas tentativas de golpe, principalmente ali depois da eleição do então candidato Lula, até a posse dele, até o 8 de janeiro. E delação também, tem delação de Mauro Cid, delação de comandante do Exército, então não dá para ignorar isso. E eles louvam um período da ditadura. Então, quando eles falam em liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, louvam um período da ditadura, quando você tinha censores dentro das redações, nos jornais, nas TVs, censura de livro. Quando eles falam em defesa da democracia e liberdade de expressão, é aquela ideia de 1984, da inversão do sentido das palavras. Vocês vão ver, eu fiz aqui um resumão, tá taloso, tá grosso, tá? Porque eu mostrei de vários ângulos, de cima, de baixo, vocês vão ver. E tem duas versões do Garrone. A versão correspondente, mostra aqui, Renatinho, ó, galã, versão correspondente, mas também a versão jornalista infiltrado no meio dos bolsonaristas, fantasiado de patriota, e eu fui com essa bandeira aqui, ó, que virou uma espécie de camuflagem no meio dos bolsonaristas. Vocês vão ver essa longa cobertura para a CNN Portugal, que começou no dia anterior. Tensão no Brasil. Jair Bolsonaro marcou um protesto no Rio de Janeiro. Seguimos para o contacto em direto com o Nelson Garrone, correspondente da CNN Portugal. Nelson, boa tarde. Pode haver tanta mobilização no Rio de Janeiro como juntou o protesto em São Paulo?
Oi, André. Muito boa tarde. Olha, vamos conferir amanhã, mas o que eu posso dizer é que o contexto mudou. Naquele momento, quando houve a manifestação na Avenida Paulista, a principal avenida de São Paulo, o contexto era outro. Haviam acabado de ser divulgados aqueles detalhes sobre a tentativa de golpe que houve naqueles últimos momentos do governo de Jair Bolsonaro. Então ele estava acuado, ele tinha ali que responder, de certa forma, aquelas acusações. O contexto agora é outro. Os bolsonaristas e Bolsonaro estão energizados por um apoio que vem do exterior, nada menos que o bilionário Elon Musk, o dono do X. O correspondente da CNN no Brasil. Boa noite, Nelson. Bem-vindo novamente à emissão. Fala-me um pouco do protesto deste domingo. O que é esperado? É já possível perceber se vai ser um grande protesto? Olha, Sara, muito boa noite, muito boa noite. Olha, é difícil prever, mas se a gente acompanhar pelas redes bolsonaristas, as redes sociais seguidas pelos bolsonaristas, há ali um clima de muita agitação, porque houve uma convocação. Bolsonaro já pediu que seus apoiantes não tragam faixas, porque essas faixas, Sara, poderiam ter algum tipo de ataque ao Supremo Tribunal Federal. Mas o ataque ao Supremo Tribunal Federal está de forma subliminar, ou talvez nem tanto. Vamos escutar os discursos. 7 horas da manhã, Copacabana, vai passar pra cá. Trio elétrico, 2 caminhões ali. Já tem umas pessoas, o negócio é 10 da manhã, já tem gente ali. Já tem uma bandeira de Israel ali pra vender. É isso, gente. Só começando o dia. Tô tomando café da manhã aqui no hotel e já tem umas pessoas aqui se preparando pra ir mudar o Brasil. Tem muitos idosos, naturalmente. Eu acordei ouvindo o hino nacional e tinha um grupinho na esquina cantando Globo Lixo, Globo Lixo. E tem outro grupo que era falando volta Bolsonaro e tal. Mas isso é quando tá em grupo. Aqui, não, tranquilo. 15 para as 9, ou seja, manifestação convocada para as 10. Se ele for um protesto grande, ele é notícia. Se ele for um protesto pequeno, ele é notícia. Se for um protesto médio, ele é notícia. Porque vai ver a capacidade do Bolsonaro de manter as pessoas engajadas. Tá quente, eu tô de chapéu aqui. Porque só de chegar aqui na janela, eu não sou muito adepto ao sol, já tá me incomodando. Então tô de óculos escuros e chapéu porque tá forte. Ó, essa é a praia de Copacabana, no momento que tá começando. Quem fala neste momento aqui no palco é o Valdemar da Costa Neto, sendo aplaudido, e aqui uns motociclistas. Então, gente, vou descer, falta tipo 20 minutos pro horário, às 10. Então vou descer lá para fazer umas imagens, tanto para a CNN quanto pro meu canal, tá bom? Então, desejem sorte para mim. E aí eu tô preparado aqui, eu tô de calça verde, blusa verde, tô com a bandeira do Brasil aqui, que é uma espécie de escudo. Então tô bem patriota. Quem gostaria de estar aqui? Graças à tecnologia, eu posso falar aqui o que eu quiser que as pessoas não ouvem, porque está muito próximo. Então eu posso falar desse movimento que é um movimento golpista, por exemplo. Tem um cara aqui com a máscara do Elon Musk. E eu botei essa bandeira do Brasil. E essa bandeira do Brasil tem um significado muito forte para mim, que era do meu avô. Eles se apropriaram desse símbolo. Bem pertinho do palco. Tá bem mais vazio do que a manifestação da Paulista da última vez. E eu vou aqui me meter no meio dos bolsonaristas. Ó, muita bandeira de Israel. Quem será que vai subir? O pastor Silas Malafaia vai subir. E agora chegou Michele Bolsonaro. Olha a festa para Michele. Ó, muito aplaudida. Discurso de Michele Bolsonaro. E eu tô fazendo essa imagem aqui enquanto ela fala, porque aí a gente tem a dimensão de quantas pessoas estão acompanhando esse protesto. E ela, nesse momento, vai rezar o Pai Nosso. Este país não precisa de mais projetos de lei. Este país não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. É isso que esse país precisa. E eu fiquei pensando, ele defendendo um país com homens com testosterona, num lugar que é cheio de homem, no ocaso da testosterona.
Silas Malafaia. Bem aplaudido também, bem aplaudido. É um dos discursos mais esperados, porque ele já deixou claro que o discurso de Copacabana vai ser mais forte do que o discurso da Avenida Paulista. Ao Brasil, mais concretamente no Rio de Janeiro, onde está o Nelson Garron. Nelson, muito boa tarde. Pergunto se de resto Copacabana já se pinta de verde e amarelo naquilo que defendem ser os bolsonaristas a favor da verdadeira democracia, liberdade e expressão e contra a censura. Olha, Diana, muito boa tarde. Eu estou aqui em frente à praia de Copacabana. Eu estou a mais ou menos uns 100 e poucos metros do palco, onde nesse momento fala um dos principais apoiantes de Jair Bolsonaro. Ele é um pastor evangélico, mas até agora, até onde eu vi, não houve qualquer menção à Bíblia. Ele funciona como uma espécie de advogado de Jair Bolsonaro. Ele apresenta as versões bolsonaristas do que aconteceu principalmente naqueles últimos momentos do governo de Jair Bolsonaro. Você falou em Copacabana pintada de verde e amarelo. É muito difícil calcular quantas pessoas estão aqui, ainda mais enquanto o movimento está a acontecer. Mas eu posso dizer, Diana, que Copacabana tem 26 quadras. De forma otimista, daria para dizer que 3 dessas 26 quadras estão ocupadas por apoiantes de Jair Bolsonaro. Se esses comandantes militares honram a farda que veste, renuncie dos seus cargos. E nenhum outro oficial de 4 estrelas assuma até que haja uma investigação profunda do Senado. Vaia muito grande aqui. O Silas Malafaia falando, ele citou os comandantes militares, listou Marinha, Exército, Aeronáutica e uma vaia geral. Os bolsonaristas queriam uma intervenção militar, mas eles acham que o atual comando das Forças Armadas não representa o Brasil. Eles deveriam ter feito o quê? Dado um golpe. Militar bom, lembrando, para eles é militar golpista. Tá entrando Jair Bolsonaro. Em que Jair Messias Bolsonaro está entrando no palco, esta é Copacabana. Ó. Fazemos uma ligação em direto com o Nelson Garron. Nelson, mais uma vez, boa tarde. Como dizias há pouco e explicavas, há uma grande expectativa para ouvir precisamente as palavras do antigo presidente brasileiro. Boa tarde, Diana, mais uma vez. O discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de terminar. A música continua, mas as pessoas, como a gente pode ver aqui na nossa imagem, já estão se dirigindo para suas casas. Um ponto interessante que eu gostaria de ressaltar, Diana, é que ele disse que o sistema contra o qual ele luta quer concluir o trabalho de Juiz de Fora. E aí cabe para uma tradução para o português europeu. E Juiz de Fora foi quando Jair Messias Bolsonaro sofreu um atentado, uma facada na barriga. Então ele diz que o sistema contra o qual ele luta quer concluir o trabalho de Juiz de Fora, ou seja, quer matá-lo. Para poupar vocês de ficar ouvindo a voz de Bolsonaro, eu vou fazer um resuminho aqui rápido. Ele se apresentou como um político antissistema, claro, político antissistema. Defendeu o Elon Musk, aí quando ele falou do Elon Musk, a galera aplaudiu muito, ele pediu palmas, a galera aplaudiu muito o Elon Musk. Ele disse que não está do lado do poder, ele não tem projeto de poder, ele está do lado do povo. E aí citou o discurso do Silas, e no discurso do Silas ele falou assim, depois da aula que o Silas deu sobre Constituição, aula sobre Constituição, o cara é pastor. Fazemos ligação em direto até ao Rio de Janeiro com o Nelson Garron para percebermos nesta altura, Nelson, mais uma vez boa tarde, e perguntar-te também se depois de termos ouvido as palavras do antigo presidente do Brasil, se te parece que esta manifestação mobiliza de alguma forma a sociedade brasileira ou apenas aqueles que já eram e continuam a ser neste caso apoiantes de Jair Bolsonaro? Boa tarde mais uma vez, Diana. A manifestação acabou e agora Copacabana está parecendo uma Copacabana num domingo qualquer. A rua é sempre fechada e as pessoas aproveitam para caminhar, aproveitar o sol, andar com a família, praticar desporto.
O discurso acabou por volta de 1 hora e, respondendo a sua pergunta, Diana, eu arrisco dizer que esse tipo de manifestação mobiliza apenas os apoiantes de Jair Bolsonaro. Os média brasileiros, por exemplo, não tratam da manifestação antes que ela aconteça. Isso de forma geral. Quando ela acontece, vira de fato um facto, né? Aí ela vira um assunto e agora os analistas políticos, os comentadores passam a analisar o tamanho da manifestação, como ela vai repercutir no cenário político e principalmente na justiça. E Bolsonaro disse com todas as letras, qualquer punição a ele vai encarar como uma perseguição política. Não importam as provas, os processos que estão aí, com muitas provas materiais, delações, áudios, depoimentos de antigos aliados de Jair Bolsonaro, depoimento de seu ajudante de ordem, depoimento de comandante das forças do Exército, por exemplo, encaminhando para a ideia de que Bolsonaro tentou, por mais de uma vez, dar um golpe de Estado no Brasil. Mas isso não importa. As pessoas que vêm acompanhar essa manifestação estão certas de que Jair Bolsonaro não perdeu a eleição de 2022. Eles não acreditam no sistema eleitoral e em seu discurso Bolsonaro ratificou isso. Ele não acredita no sistema eleitoral, não acredita que Lula da Silva, eleito pela maioria dos brasileiros, é o presidente legítimo. Terminando os trabalhos. E uma pergunta que me fazem assim, flopou? E é muito difícil, no momento que está acontecendo, você falar assim, está flopando, né? Falar no gerúndio, assim, né? O que o jornalista faz? Você se apega ao que você tem. Num primeiro momento, o que você tem é a imagem. Eu mostrei as imagens e fiz questão de mostrar assim, olha, no momento em que o Bolsonaro começou a falar, essas são as imagens. Ou seja, esse seria o momento auge da manifestação. As pessoas vieram aqui para isso. E depois vem alguns números. O número que a gente tem usado, que a imprensa tem usado, são os números do estudo do professor Pablo Hortelado da USP, que usa inteligência artificial para medir o número de pessoas. É muito interessante esse método, porque agora já tem algum histórico, então você pode fazer comparações usando o mesmo método. Foi tema de uma última participação minha na CNN Portugal, no Jornal da Meia-Noite, olha só. A CNN esteve a acompanhar este protesto com a ajuda do correspondente Nelson Garron. Boa noite, Nelson. Bolsonaro sai desta manifestação com mais força política ou foi um protesto mais fraco se compararmos com a manifestação de São Paulo? Oi, Sara, muito boa noite. Objetivamente, se a gente for pensar nos números, a gente pode dizer que essa manifestação foi muito menor do que a manifestação de São Paulo. Não é um chute do correspondente. Há um especialista aqui que coordena um centro da Universidade de São Paulo que desenvolveu um método de contagem de manifestantes em manifestações, em protestos. E segundo este método que foi usado em São Paulo e foi usado mais uma vez aqui no Rio de Janeiro, o número de pessoas que veio para cá foi de 32 mil pessoas, um pouco mais, um pouco menos. Há uma margem de erro, é uma tecnologia sofisticada de inteligência artificial, mas há uma margem de erro, ou seja, por volta de 32, 33 mil pessoas, mil apoiantes de Jair Bolsonaro. Se a gente for pensar em São Paulo, a manifestação de São Paulo foram 185 mil, ou seja, o número daqui foi menos de 20% da manifestação de São Paulo. O conteúdo, Sara, foi mais ou menos o mesmo. Se prometia trazer uma novidade, algo que mudaria tudo, e não. Foi basicamente a mesma coisa. Jair Bolsonaro até comedido no seu discurso. O discurso mais veemente foi o do pastor, que falou mais de Constituição do que de Bíblia, e ele defende Jair Bolsonaro e também financia esse evento. Só uma pergunta rápida, só mesmo para fechar, do ponto de vista policial, houve muita presença de polícia no protesto. Era prometido um protesto pacífico, foi assim que decorreu ao longo do dia? Foi. Não houve incidentes, muito policiamento. O que é interessante a gente reforçar, porque esse policiamento é um custo público. Então, essa manifestação, que é de apoiante de Jair Bolsonaro, tem um custo público de policiamento, de limpeza urbana e também havia até banheiros químicos. Então, há um gasto de dinheiro privado dos organizadores e também de dinheiro público, Sara. Policiamento quer dizer mais gastos. Se há polícia aqui, não há em outro lugar, Sara. Obrigada, Nelson. Aqui em direto do Rio de Janeiro, esteve a acompanhar a manifestação de Jair Bolsonaro. Ai, quem é que tá aqui na fila do aeroporto? Silas Malafaia. Tá aqui na fila.
Aqui não tem prioridade não, aqui é todo mundo cidadão comum. E é muito interessante, né, como a pessoa estava em cima de um palco e hoje é só mais um na fila, mais do que nunca. Bom dia, democracia. E aí faz a gente pensar o quão representativo é aquele movimento, né, a ideia de que o povo tá com eles e tal, sendo que saiu dali é filhinha comum. Glória a Deus. Já fiz o meu check-in e o pastor continua fazendo o check-in dele lá, ficou preso. Deus está do lado de quem, gente? De mim ou do pastor? Tá amarrado, tá amarrado. Gostaram? Gostaram desse vídeo? Como resumir? 2 pontos que eu acho importantes. A defesa de uma teocracia, basicamente. Michele Bolsonaro voltou a defender uma teocracia. E a fala do Nicolas, que ele fala que o Brasil precisa de testosterona. No duplo pensar bolsonarista, dá para conviver com essas duas coisas. A ideia de uma teocracia, logo, o conservadorismo religioso, e, ao mesmo tempo, a defesa da testosterona. A testosterona, a gente sabe, ela se manifesta através de características secundárias nas pessoas. Aumento da massa muscular, mais pelo, e também uma agressividade, uma ereção. Está ligado ao tesão também. Credo, que delícia. Então o duplo pensar bolsonarista se manifesta nesses 2 desejos, expressos ali na boca de Michele Bolsonaro e de Nicolas, esqueci o sobrenome dele. E para ficar ainda mais sintético, esse conceito que foi apresentado ali na boca de Michele Bolsonaro e do Nicolas, de um regime religioso e testosterona, eu vou cunhar aqui e talvez eu passe agora a usar esse termo que é a teocracia do duro. Bem, vocês viram aí a minha imersão, a minha visão sobre o que aconteceu, a reportagem que eu fiz e tudo mais. Agora, vocês vão para um momento inédito aqui. Vocês sabem que Selminha começou assim sorrateira, começou até sem nome, ganhou nome, agora é Selma. Se eu tô aqui, é porque eu mereci. Não vou nem conversar com ela, mas eu vou mostrar para vocês a imersão que Selminha fez entre os seus colegas de golpe, os seus colegas de autoritarismo ali na manifestação bolsonarista em Copacabana. Vamos lá? A imersão de Selminha na manifestação golpista? Olha só, olha o povo brasileiro. Muito elegante, bandeira do Brasil no ombro, muito chique. Muita gente madura, né? Verde e amarelo, combina com tudo. Ótimo para um domingo de manhã, na praia, fica lindo. Quanto cidadão de bem, quanta gente branca, bonita. Muita bandeira de Israel, esse país cristão maravilhoso. Eu viajei pro Rio, eu fiquei aqui em frente no Hotel 5 Estrelas. Vim mudar o Brasil, Deus, pátria, família, liberdade, fora Lula, Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. E olha a trilha sonora. Muita poesia. Olha lá, gente, é a Clotilde, do grupo de oração. Oi, Clotilde. Você acredita que na casa dela, a secretária do lar come a mesma comida? A funcionária é ótima, mas não sabe apreciar um filé mignon. Ela prefere mesmo comer salsicha. Mas a Clotilde cisma em dar filé mignon pra funcionária? Comunista ela. Mas a gente aceita. Afinal, Clotilde é cristã e pensionista. Viva o mito! Olha as imagens de cima. 1 milhão de pessoas em Copacabana. Viva Elon Musk! E para o comunismo! E é isso, quando ela fala em 1 milhão de pessoas, não é um devaneio. Quer dizer, é um devaneio da Selma. Mas tem muita base factual, muita base factual. Quando eu faço esse tipo de cobertura pela CNN, eu acabo recebendo muita mensagem de gente basicamente me agredindo. Uma cobertura grande sobre essa manifestação e eu dando esse olhar de fact-checking. E eu recebi essa mensagem aí, põe aí no ar, Renatinho, que o cara diz: esquerdista mentiroso, Copacabana tem mais de 1 milhão de pessoas, seja um jornalista decente, seu comunista. Deceste, seu comunista. Né? A pessoa me xinga e não domina a língua portuguesa normal, faltou uma vírgula ali, porque seu comunista seria um vocativo. Então, há essa visão de que foi gigante e ele jogou um número ali aleatório de 1 milhão,
E essa é muito a vibe do Vi no Zap, que eles acham que foi gigante. Então é hora de mergulhar no néctar, no bolor, no chorume da redução do suprassumo do bolsonarismo, também conhecido como Vi no Zap. Segura minha mão. Vamos lá, roda a vinheta. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vi no Zap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas. Textos, áudios, vídeos, memes, pego tudo, jogo nesse grupo que só tem eu, chamado Coluna do Garrone. E eu compartilho tudo isso com vocês. O nome disso é amor. Eu sou do Rio de Janeiro, já morei no Rio. E eu vou chegar lá, tá? Eu faço um pequeno preâmbulo, porque eu vou falar do tamanho da manifestação segundo os bolsonaristas. Eu já morei no Rio e por algumas vezes eu tive que procurar apartamento no Rio. É um desafio. É muita coisa velha e muita gente sapequinha querendo te enganar. O truque, muito comum, é usar uma câmera grande angular, com uma lente grande angular. Aí você pega aquele kitchenette e fica parecendo até um loft do Soho. Olha, a dica para quem vai procurar apartamento, não só no Rio de Janeiro, mas em qualquer lugar, é você ver as linhas. Tem uma parede, você vê que a parede está um pouco curvinha, está faltando linha reta e tal, é porque tem uma grande angular, a pessoa quer dar uma impressão de que o apartamento é maior do que ele é. Como foi a manifestação, segundo esse vídeo bolsonarista, usando uma lente 360, que tem um efeito de distorção da realidade, que dá esse efeito de grande angular e parece que é uma manifestação gigantesca. Vamos ver? Isso aqui é uma fotografia 360 de Copacabana. Acabou de acontecer essa manifestação. Vamos lá. Olha esse mar de gente, pessoal. Olha isso, olha isso. Sem contar nessas transversais, tudo lotado também. Olha isso. Olha a areia da praia, tudo lotado. Não tem como agora o Datafolha esconder. Olha a multidão. Olha a multidão, vocês viram a multidão? Aí vocês comparam com a imagem que eu fiz da sacada do hotel, que dava para ver bem, e eu fiz questão de mostrar no momento em que Bolsonaro falava, por exemplo, o momento auge, dava para ver 3 quadras. Então o conceito de lotado, vocês vão perceber, o conceito de lotado é muito elástico. Lotado é quando tem bolsonarista na rua. Se tem uma manifestação bolsonarista, ela obviamente está lotada. Tem uma coisa que vocês não estão sabendo, gente, não estão sabendo. O mundo inteiro está falando do que aconteceu em Copacabana. Segundo quem? Segundo o Vi no Zap. Direto aqui dos Estados Unidos, parabéns Brasil. Parabéns, pastor Silas Malafaia, parabéns toda a direita conservadora que hoje lotou Copacabana e virou uma vitrine para o mundo, para a Europa. Aqui nos Estados Unidos não se fala em outra coisa. Você pode não gostar, mas você não é cego. E mostra uma imagem do Lula com essa quantidade de gente, de leste, oeste, norte, a sul. Escolha a cidade e mostre o Lula com essa popularidade. Eles estão vendo quem de fato tem o povo. Eles estão vendo quem de fato tem popularidade e quem de fato levou as eleições nas urnas. Do que mais vão acusar Bolsonaro para tentar esconder que de fato ele é o presidente moral da nação? Nós temos 2 presidentes, um eleito pelo povo e o outro eleito pelo sistema. Ou me mostre uma imagem do Lula com essa popularidade e eu deleto esse vídeo. Ai, que preguiça. Bom, vai ter show da Madonna. Será que a Madonna vai botar mais de 30... Ou será que os bolsonaristas vão falar que a manifestação deles foi maior que o show da Madonna? De novo, a palavra lotou. Lotar em Copacabana é o quê? Quando tem manifestação bolsonarista, ela já lotou, você não precisa nem saber quantas... Já lotou. Não se fala de outra coisa nos Estados Unidos, não se fala. Realmente, você tá lá, o Biden, aquela posição delicada em relação a Israel, por ameaça chinesa o tempo inteiro, e tá todo mundo falando. Tem eleição, né? Julgamento do Trump? Não. O que eles estão falando? Estão falando de Copacabana. Não se fala de outra coisa nos Estados Unidos. Ele quer ver imagens do Lula assim, com muita gente. Esse é um código da extrema-direita, né? Da extrema-direita com norte de fascismo, sim. Acabar com as mediações entre o eleitor e o governo. Ele teria o contato direto com o povo. Os governantes não reúnem pessoas no meio da rua para ficar defendendo o golpe de Estado, como o Bolsonaro fez. É outra coisa. Um presidente democrata é assim que funciona. Ele não fica juntando gente, pedindo para fechar Congresso, para fechar Supremo. Tem outras coisas para fazer, tipo governar. O Lula não pode sair na rua. Ele não pode. Por quê? Porque tem uma oposição que não aceita o resultado da eleição e é muito agressiva? Talvez, mas eles dizem que não. Lula não é popular e isso prova que Lula perdeu as eleições. E temos 2 tipos de presidente que conhecemos hoje nessa aulinha de desinformação, que são o presidente eleito pelo sistema, que é o Lula, e o presidente
moral desta nação. Eterno presidente do Brasil. Mito, mito, mito. Fixação. Seus usuários têm uma fixação. Eles têm uma fixação com o quê? Com a TV Globo. TV Globo é uma porcaria, TV Globo é uma coisa horrorosa, mas eles querem muito saber como é que a Globo vai lidar. Mas não precisa nem esperar para saber, porque eles já sabem. Tem uma antevisão e tem um vídeo que mostra muito isso. Antes de acontecer o protesto, você já gravou um vídeo para dizer que a Globo mentiu sobre o protesto que não houve. Tá vazio, né? Não, calma. São 6 da manhã. Mas essa é a imagem que a Globo vai mostrar. Mas na verdade, ficou assim. Eu vi a Globo, até porque eu estava nessa cobertura, eu quis dar uma olhada como os meios estavam cobrindo. Foi muito cuidadosa. Então, não tinha número, né? A Globo não faz estimativa, nunca fez estimativa. Em algum momento, eu lembro que em 2014, você até tinha assim, os 2 números. Segundo os manifestantes, segundo a Polícia Militar. Acabou isso. Acabou, até porque hoje seriam confiáveis os números da Polícia Militar diante de um grupo político que a Polícia Militar apoia, esse grupo político apoia a Polícia Militar, esses números seriam confiáveis. Então, não faz nem sentido ter isso. Eu vi o vídeo, a matériazinha que eles fizeram, e falava assim, na hora tal, a manifestação ocupava 3 quadras. E foi o número que eu dei, que vocês viram aí no vídeo, 3 quadras, era o que dava pra ver. Então era uma coisa muito cuidadosa, não mostrou assim, está vazio, porque é muito fácil provar que tá errado. A Globo vai mostrar, suponhamos que tivesse essa má fé, mostra uma rua vazia e fala assim, no momento do discurso do Bolsonaro não tinha ninguém. Aí qualquer pessoa com celular poderia mostrar, eu poderia falar, a Globo mentiu, porque na hora tinha ali 3 quadras, a Globo falou 0 quadras. Né? Não faz sentido, mas eles têm essa fixação do Globo lixo. E também temos que lembrar, mais uma vez, se você já esqueceu, que foi o Bolsonaro que ganhou a eleição. A gente já provou através das imagens, né? 33 mil pessoas provam que Bolsonaro ganhou as eleições, e tem outra imagem aqui que prova, tá? Se você não está convencido, vou mostrar para vocês, e com uma música, que eles têm essa coisa da música, né? Para dar uma empolgada no palco lá, no trio elétrico. Vocês viram, né? Tentando apresentar um show ali tétrico para os senhores no caso da testosterona, tentando dar algum tipo de vivacidade para aqueles senhores no caso da testosterona que estavam no palco. A música It's the Final Countdown, do grupo Europe. Vamos ouvir. Vou tirar o áudio. Um vídeo feito de um caminhão, de outros caminhões, e esses caminhões um vermelho, um vermelho duplo e um azul duplo. Então são 2 caminhões com espaço de 4, escrito Bolsonaro 22. Ou seja, quer dizer que Bolsonaro ganhou a eleição, tá bom? Bolsonaro ganhou a eleição e as urnas são fraudadas. Eu vou ter que dizer isso sempre. As informações às quais a gente teve acesso à investigação sobre as tentativas de golpe do Bolsonaro mostram que Mauro Cid, os comandantes militares, não só não tinham provas de que havia fraude nas eleições, sabiam disso e falavam entre si que não tinham provas. O Mauro Cid, em mensagem para os militares, dizia isso, estamos tentando de tudo, mas não tem a bala de prata, não tem. Eles sabiam que não tinham qualquer fraude, mesmo assim continuavam com o discurso e continuam até hoje. É bom dizer, mas aqui no Vila Zap, essa imagem desse caminhão aqui, um vermelho e um azul, mostram que Bolsonaro ganhou as eleições de 2022. Acabei de falar de manifestação, tá? Foi gigante, 1 milhão de pessoas, caminhões e tudo mais, ok? Foi gigante, tá bom? Agora eu vou continuar no Vila Zap mais tradicional, com o que está circulando, assim, circulando geral e tal. Bolsa Família, bom ou ruim? Depende. Bolsonaro já chegou a chamar de Bolsa Farelo, né? Ele no governo prometeu aumento do Bolsa Família, lembramos disso, em 2022. O Lula teve que negociar o orçamento para o Bolsa Família para 2023, ainda em 2022, quando ele nem tinha assumido ainda. Ele estava lá negociando o que chamou de PEC de transição, ou PEC da transição, enquanto o Bolsonaro, a gente sabe hoje, estava planejando um golpe. E o Lula estava negociando o aumento do Bolsa Família. O Bolsonaro deixou um superávit no orçamento, mas um superávit que não previa, por exemplo, o aumento que ele tinha prometido. Bem, Bolsa Família, então, é bom ou ruim? Agora, eles estão comemorando. Você não sabia não? Porque o Lula vai cortar o Bolsa Família. Ah, você não sabia que o Lula vai... Ah, é exclusivo. Renatinho, então põe aqui a vinheta, por favor. Breaking News. Então é isso.
é uma denúncia de corte do Bolsa Família. Não, na real a denúncia que a gente tem que fazer é outra. É a denúncia da incapacidade de parte substancial do povo brasileiro de interpretar texto. Ou má fé. Eu vou rodar para vocês e vocês vão avaliar. Faz o L agora e vem se lascar você também. Você que fez o L pensando que o Bolsa Família ia aumentar, que tudo ia melhorar, que a comida ia baixar. Ai, olha agora falar dele. Rapaz, eu tô com pena de vocês, viu, que vive de Bolsa Família. Ele vai, ó, cortar. Nós não queremos um país que eternamente dependa de um Bolsa Família, que eternamente dependa de um Vale Gás. Enquanto a gente estiver dependendo disso, a sociedade não será uma sociedade de classe média, que esse programa dá um pontapé extraordinário. Só tem uma coisa a dizer pra vocês. Ele tá gastando mais do que deveria, né? Ou seja, alguém vai ter que pagar a conta. E esse alguém é você. Ó, faz o L agora e vem. Vocês não podem ver, porque eu sempre cubro a imagem das pessoas, primeiro que eu não tenho jurídico aqui, e segundo porque as pessoas em si pouco importam, né? Elas são uma grande massa de manobra. O que importa é o pecado e não o pecador. Tem o tom, que é um tom de ironia, de deboche, comemorando o fim do Bolsa Família. Se ela acha o Bolsa Família algo tão importante assim, o tom deveria ser de denúncia, porque o corte do Bolsa Família implicaria mais pobreza. O que a gente vê pelas notícias é que a renda dos mais pobres aumentou. Então, essa notícia de que o Lula vai cortar, primeiro que é mentira, mas o Bolsa Família, sob o Lula, fez com que as pessoas tivessem ganho de renda real em 2023. E ela fala, deboche, faz o L. Então as pessoas, segundo ela, passariam a ter uma privação de dinheiro e, no caso das pessoas que recebem Bolsa Família, de alimento, e ela brinca com isso. Então, é uma necropolítica? Sim, com certeza. O Lula falou que o Brasil não deve depender eternamente do Bolsa Família. Quem discorda? Você discorda? Não. Isso quer dizer que vai ser cortado? Não. De dizer que o Lula disse que o Brasil não deve depender eternamente do Bolsa Família vai cortar o Bolsa Família, é um duplo twist carpado quântico. A gente sabe disso. Ele diz, só que no próprio vídeo que ela cortou, tá lá. Então não precisa sair da fake news para você ver que é uma fake news. E ele diz que o Bolsa Família é um pontapé extraordinário. Então, o Bolsa Família seria o caminho para, no futuro, sermos uma sociedade de classe média e não dependermos mais do Bolsa Família. Onde está a informação de que ele vai cortar? Não existe. Então, fica claro, no discurso do próprio Lula, que ela botou, que é necessário, mas o Bolsa Família não é um fim em si mesmo. Fora comunismo! Olha, eu já vou dizer para vocês que ela não me ouça. Quando ela joga um fora comunismo, é porque não tem argumento. Boca militante. Esse é outro jeito também dela reagir quando não tem o que falar. Bem, vamos seguir aqui. Vocês sabem que professor, gente, eles odeiam professor. Tem os professores que estão em greve, né? Eles odeiam professor. E aí, eu não vou nem rodar o vídeo, mas eu vou dizer que esse ambiente que eu vi no Zap, as redes bolsonaristas, são ambientes, assim, de cidadãos de bem, claro, religiosos. E tem aqui um cara falando mal de professor e tem a legenda. Eu quero destacar só a legenda. O vídeo Ganhar na Mega Sena deve ser uma sensação muito agradável. Mas ver professores esquerdistas tomando no rabo é uma alegria que não tem preço. Então temos aqui um voyeurismo com sexo anal. Então, porque ver professores tomando no rabo não tem preço, é uma alegria que não tem preço. Olha, talvez a alegria seja participar desse coito anal, mas para eles não, eles têm um prazer voyeurista de ver professores tomando no rabo, e isso é um grupo de cristãos, porque eles são muito cristãos, mas tem ali uma coisa bastante fetichista, nós sabemos. Outra coisa que também eu não vou rodar o vídeo, mas tem uma legenda saborosa pra gente. Saborosa não, nunca, né? Sempre podre, asquerosa, golpista e tudo mais. Mas diz aqui, os generais das frouxas Forças Armadas arriaram as calças para Xandão, advogado do PCC. Isso também é padrão. Xandão, vírgula, advogado do PCC, vírgula, deveria ser um aposto fixo. Então vamos lá, arriaram as calças para o Xandão, advogado do PCC, enfiar o grosso no seu cru. Então, mais uma vez, a fixação anal. Talvez tenha um antídoto, tá? Deixa claro, não tem prova científica. Mas para acabar com a fixação anal, talvez a prática do sexo anal acabe com isso. Me disseram, estou só repassando, mas de novo, sem comprovação científica. Próximo vídeo. É o vídeo xodó. É um vídeo xodó. Por quê? Porque tem uma premissa
fofamente equivocada. Funciona o caso da testosterona, de paletó e gravata, numa coisa que parece um estúdio de TV. Então você tem, assim, uma absoluta credibilidade sobre o que ele está falando. Basicamente, o que ele vai dizer aqui, vai explicar por quê. Não vou dar todos os detalhes, mas só para vocês serem introduzidos nisso. Ele diz que Xandão e companhia podem ficar proibidos, atenção, proibidos de deixar o país. Ninguém tá dando isso, só tem aqui no VinoZap. Esse episódio do Brasil, do Twitter Files, poderão ser condenados pelo Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Não poderão mais sair do Brasil, como acontece com o presidente da Rússia, da Venezuela, da Nicarágua. Se saírem, serão presos pela Interpol. Os ministros que gostam de passear por Portugal, Estados Unidos, Caribe e outros paraísos não poderão mais desfrutar desses benefícios se forem condenados. Então a pergunta que fica é a seguinte: valeu a pena tudo isso? Não seria melhor agora jogar tudo para debaixo do tapete e sumir? Ficar quietinho e fazer apenas o que foi indicado e escolhido para fazer? Ou seja, apenas estudar e proteger a Constituição? Vocês viram aí? Tá tudo explicadinho. Eles podem ser proibidos de sair do país. Informação importantíssima para compartilhar com vocês. Haia é com I, tá bom? Aqui tá com Y, mas tem que compartilhar para vocês uma informação importantíssima. Bem, o Tribunal Penal Internacional ele foi criado a partir do Estatuto de Roma. Ele não pode julgar qualquer... Ai, gente, tem um juiz que tá fazendo uns trabalhos meio estranhos lá num país na periferia do capitalismo. Ih, meu Deus, vamos julgar esse cara. Não é assim. O Tribunal Penal Internacional ele foi criado pelo Estatuto de Roma para julgar basicamente 4 crimes. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de agressão. E crime de agressão não é mãe, tu que me bateu, não. É crime de agressão de um Estado contra o outro. E também genocídio, tá? E ele julga indivíduos, não países. O Alexandre de Moraes e companhia é crime de guerra, crime contra a humanidade, genocídio. Esses crimes que eles mesmos denunciam, os bolsonaristas, se fosse tudo verdade, tal, não passa pelo tribunal, porque o tribunal não julga isso. Não, o Tribunal Penal Internacional não. Mas aí ele parte dessa premissa absolutamente falsa e começa a analisar a partir da premissa falsa. Isso é importante, porque aí vocês vão ver hoje na Conspiração Cabeluda que tá maravilhosa a Conspiração Cabeluda hoje, que também tem uma premissa absolutamente falsa. E aí, já que o Tribunal Penal Internacional vai impedir que o Xandão e companhia saiam do Brasil, porque eles vão ser presos pela Interpol, ele sugere que todos desistam e fiquem quietos. Ou seja, desistam, seria assim, arquiva esse negócio todo, acaba com isso tudo. Que é basicamente o que Flávio Bolsonaro disse, defendeu na entrevista do Roda Viva. Vamos parar com isso. Que é o moderado, né? O moderado da família Bolsonaro. Acabem com isso. Aí agora, né, tem essa ameaça de Haia, eles provavelmente vão ceder, mas só serve Haia com Y, tá? Haia com I, eles não têm medo, eles têm medo de Haia com Y. Esse, portanto, virou o vídeo xodó, por causa dessa premissa fofamente equivocada, e por isso mereceu o troféu Dunning-Kruger da coluna do Garrone de hoje. Na semana passada começou essa interação. Eu ponho um vídeo lá no fim do meu vídeo, e vocês comentam e eu leio no vídeo seguinte. Simples assim. Eu vou rodar aqui o vídeo para quem não viu e não vai poder comentar, porque não viu o vídeo passado. Eu vou rodar outro vídeo hoje para vocês comentarem na semana que vem. Vamos ouvir esse vídeo emocionante. Vem pra cá que eu vou mostrar pra vocês as delícias, os sabores maravilhosos. Tem pra todos os gostos, manga, uva, água de coco, dois, o energéticos aqui, a linha de águas saborizadas. Gente, é um sucesso. Em homenagem a eles, ao nosso mito e à nossa primeira dama, está sendo um sucesso no Brasil e no exterior, hein? Cadê o da Michelle? Ei, no mito eu boto fé. É ele quem defende a nação. Temos a chance de novo de cuidar do nosso povo e gritar Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Não vou dar minha opinião, a opinião é só de vocês. E eu vou ler aqui, vocês têm uns nomes estranhos, eu não vou chamar pelo nome, tá bom? Eu vou só ler a mensagem, vocês vão ver aí seus próprios nomes. Energético do Minto, nos sabores rachadinha, conspiração, fake news, misoginia, LGBTfobia
e outros que tais. Poderia lançar o Purgante Bozó. O Inominável seria um excelente garoto propaganda. Refrimito, o autêntico sabor do chorume. Eca, bebidas do mito. Isso deve dar uma obstrução intestinal certa. Não comento. Sobre a bebida do mito no final, se eu beber eu vomito. Ó, vou comentar. Trocadilho túmulo do humor, já falei isso. Diarreia líquida. Diarreia é... não vou comentar. Será que tem bebida do mito do sabor Golden Shower? Ah, esse é bom. É parecido com o refresco do Chaves. Apesar dos diversos sabores, supostos sabores, todos não passam de chorume. Essa é uma referência de Chaves. É para pessoas que têm uma certa idade. Eu peguei. Achei curioso não ter o sabor laranja. Essa bebida é fraudulenta. Bebida impressa já. E a última... Será que tem um suco com notas de cloroquina? Temos aqui um sommelier de bebida do mito. Esse foi o quadro que eu não vou comentar, ó. É só com vocês. Então foi o quadro interativo do VinoZap. Vai ter vídeo no fim desse aqui para vocês verem e comentarem também. Põe os comentários aqui, eu leio na semana que vem. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora, quem tá entrando? Chegou a hora da conspiração cabeluda. É muito nonsense. Vamos lá, conspiração cabeluda. Temos aqui fake news, os nossos assistentes de palco. E eles estão aqui, eles são cabeludos, mas eles não são mais cabeludos do que a conspiração cabeluda. E a conspiração cabeluda de hoje tá ótima, por quê? Porque tem um FBI, quando você põe um FBI, a conspiração fica bem gostosa. Tem Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, tem o X, o ex-Twitter, cartéis internacionais e também o Alexandre de Moraes. FBI, Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, X, cartéis internacionais e Alexandre de Moraes. É isso mesmo, por isso é a conspiração cabeluda. É uma notícia gravíssima que você não viu em lugar nenhum. Não viu em lugar nenhum, a imprensa tradicional, globalista, não viu. Mas você vai ver aqui no VinoZap. Fake news, muito obrigado pela introdução de vocês, eu fico muito encantado. Eles são maravilhosos, não é mesmo? Com esse rebolado. E pra engolir uma conspiração cabeluda dessa tem que ter muito rebolado, né? Fake news. Então tá, vamos lá, vamos rodar. Maravilhosa, eu adorei essa. Bem fresquinha, tá? Bem fresca essa. Vocês não viram em lugar nenhum. E eu deixei o vídeo inteiro porque é todo mal cortado, termina no meio, é uma coisa assim, mas tem um negócio ali, bem cabeludo, fique de olho. O presidente da Câmara dos Deputados norte-americano, Mike Johnson, recebeu os documentos enviados por Elon Musk sobre os crimes cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo o Departamento de Justiça norte-americano, o FBI prendeu o vice-diretor acusado de receber propina para passar informações sobre a questão de vários brasileiros que tiveram que fugir do Brasil por conta da censura patrocinada por Alexandre de Moraes. O chefão do FBI descobriu uma conta secreta do então vice-diretor Paul Abate, onde recebia dinheiro de propinas. Além do mais, também foi descoberto que Paul ajudava um dos maiores cartéis do mundo a trabalhando inclusive investigações e destruindo evidências. Christopher Wray deu fortes declarações nesta terça-feira, após ter revelado para o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Mike Johnson, que Paul passou informações privilegiadas para o ministro Alexandre de Moraes para tentar deportar os desafetos do senhor ministro, incluindo os jornalistas Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, o qual estão protegidos pela Constituição norte-americana, já que Moraes tentou incluir ambos os jornalistas na lista vermelha do FBI de mais procurados, sendo negado pelo diretor-geral Christopher Wray. Recebeu um aviso do chefão do FBI, onde teria rasgado a ordem judicial de Moraes para deportar os jornalistas, já que os Estados Unidos não reconhecem a existência de crime algum cometido pelos jornalistas. O ministro, que não conseguiu cooptar o chefão da agência, mirou então no vice-diretor, que contactou através de um advogado conhecido internacionalmente como advogado dos poderosos cartéis. O então vice-diretor do FBI já havia sendo investigado por receber propinas de cartéis e agora acabou caindo definitivamente e enfrentará um grande processo que pode resultar em sua prisão perpétua. Segundo Mike Johnson, que sugeriu a destituição de Alexandre de Moraes do cargo por claras evidências que o ministro usou de sua competência para seu benefício próprio. O nome do ministro Alexandre de Moraes
reais já ter sido alvo da agência norte-americana desde... E corta no meio, é assim mesmo. Eu não editei esse vídeo, eu não editei. Botei até aqui, você viu que tem uma musiquinha, que é um ritmozinho gostoso, tem uma musiquinha. Vou botar aqui, porque é uma coisa muito conspirativa aqui, eu tô aqui. Acho que eu vou até apagar a luz. Ó, vou apagar a luz aqui pra ficar bem... O presidente da Câmara dos Estados Unidos, o Mike Johnson, recebeu por Elon Musk os documentos com os crimes cometidos por Xandão. Não, os documentos foram aqueles que tinham sido enviados para a rede social X pelo Supremo Tribunal Federal. O documento tinha ali só a notificação para as redes sociais para elas bloquearem as contas que cometiam crimes, basicamente isso. E não foi o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, foi um deputado. Bem, e aí a parte mais interessante, que é uma premissa completamente equivocada para... Eu tô meio ridículo, né? Uma premissa completamente equivocada, a partir da qual começam os desdobramentos, né? Tipo aquele outro que tinha a premissa equivocada, que o Tribunal Penal Internacional, em Haia, com Y, ia impedir que o Alexandre de Moraes saísse do país. Segundo o Departamento de Justiça, e aí quando... Não precisava desse segundo, né? Porque assim, segundo o Departamento de Justiça, o FBI prendeu. Se o FBI prendeu, não precisa ser segundo alguém, porque a prisão não é secreta, mas prendeu o vice-diretor do próprio FBI, acusado de receber propina sobre a questão dos brasileiros que tiveram de fugir do Brasil, por conta da censura patrocinada por Alexandre de Moraes. Informação. O cara não foi preso. Porque essa seria uma notícia que seria dada. O vice-diretor do FBI preso por um conluio com Alexandre de Moraes. A mídia ia esconder. A mídia americana, inclusive, né? E se ele não foi preso, o motivo pelo qual ele foi preso não faz sentido porque ele não foi preso. E aí, a partir dessa premissa falsa de que o vice do FBI foi preso, eles piram. E aí, o vice que foi preso e que não foi preso, teve uma conta sua secreta descoberta por onde ele recebia dinheiro de cartéis. E o Christopher Wray, que é o diretor do FBI, deu declarações fortes nesta terça-feira. Que terça-feira? Pouco importa. Para o presidente da Câmara dos Deputados. E passou informações sobre o Xandão, informações para deportar o ditador, o neto do ditador, e também o Rodrigo Constantino. O Xandão queria incluir, olha aí, o Xandão queria incluir esses brasileiros na lista de procurados do FBI. Xandão poderoso, ele inclui os brasileiros na lista do FBI, muito poderoso. E aí ele não conseguiu cooptar o diretor do FBI, mas conseguiu cooptar o vice, esse que foi preso, através de advogados que também agem em cartéis. Então, Alexandre de Moraes conluiu com os cartéis para cooptar o vice-diretor do FBI. O vice-diretor caiu e vai enfrentar um processo e pode pegar prisão perpétua. O presidente da Câmara foi além e denunciou a falta de competência de Alexandre de Moraes e disse que Alexandre de Moraes está se beneficiando com as decisões dele. O presidente da Câmara dos Estados Unidos muito preocupado. Corta, tem uns cortes meio estranhos que não dá para entender. Assim, o que tem de fato nessa história é que os documentos, esses do STF, que foram enviados para o X do Brasil e acabaram chegando à Câmara dos Deputados americana, mostra que a decisão era para bloquear contas, sem justificar, porque não precisava justificar. Então, documentos que chegaram a essa comissão da Câmara dos Estados Unidos, e essa comissão produziu um documento que é basicamente com o objetivo dos republicanos, em especial os republicanos trumpistas, de atacar o Biden. E a premissa para isso tudo é essa prisão que não existe. E eles acham que se o vice-diretor do FBI fosse preso, ninguém ia dar. A imprensa americana ia ignorar, claro, porque a imprensa americana, a gente sabe, né, é comunista. Esse foi o quadro no Zap. Gente, contar pra vocês que eu peguei essa conspiração cabeluda e mandei pra... Eu não vou falar o gênero, tá? Que vocês precisam adivinhar. Mas uma pessoa correspondente nos Estados Unidos. E quando eu falo pessoa correspondente, é muito engraçado isso. Quando dá um corte aqui. Eu me lembro, nessa época, quando eu, sei lá, no início da minha vida afetivo-sexual, ser gay era uma coisa reprovável em alguns ambientes. E tinha umas pessoas que não se assumiam, mas tinham sua vida pessoal, mas quando iam falar, por exemplo, no trabalho, falava assim, não, eu tô namorando uma pessoa. Então, quando eu falo uma pessoa, eu acho muito engraçado. E tinha um amigo meu que sempre mudava o nome da pessoa, né? Se era Bruno, ele falava Bruna. Se era Marcelo, ele falava Marcela.
Até o dia que ele começou a namorar o Rodrigo. Eu mandei essa conspiração cabeluda pra uma pessoa que eu conheço que é correspondente dos Estados Unidos. E a resposta dessa pessoa foi o seguinte: caramba, que trama elaborado, o pessoal é criativo, é uma realidade paralela, de fato. E a coisa mais fácil do mundo, você pegar o nome do vice-diretor do FBI e botar no Google. Tá no site do FBI o nome dele, nenhuma referência de notícia relacionada a ele, muito menos a prisão dele. Bem, vocês sabem, eu falei no vídeo passado que eu tenho uns gostos específicos sobre coisas que eu leio. Tem coisas que eu leio com muita frequência, sobre o mesmo assunto de várias maneiras. Um dia eu vou fazer um vídeo inteiro aqui sobre a Líbia do Muammar Gaddafi, que é o meu ditador favorito, meu malvado favorito. E tem esse período que eu mencionei no vídeo passado, que é o período da Revolução Iraniana, um pouco antes da Revolução, no regime do Shah, e a Revolução em si. Antes da Revolução Iraniana, você tinha ali um governo ditatorial, um regime monárquico, mas você tinha ali um espaço que gozava de uma certa liberdade, uma certa não interferência do Estado, que eram as mesquitas. E circulavam nas mesquitas uma espécie de Via-no-Zap pré-histórico, fitas, cassetes. Se você não sabe o que é fita... Renatinho, põe uma imagem de uma fita cassete aqui. Não sei se as pessoas já a idade de vocês, então não sei se vocês sabem o que é uma fita cassete. É tipo um MP3 analógico, sei lá o que era isso. Então, essas fitas cassete circulavam com sermões do Ayatollah Khomeini, que era um líder religioso exilado em Paris. Fitas eram facilmente copiadas e chegavam ao ouvido das pessoas, burlando, de certa forma, a censura do Shah. Isso ajudou a unir os dissidentes do regime monárquico por esse viés religioso, porque eles recebiam essa crítica com o filtro do discurso religioso do Ayatollah Khomeini, que depois veio a ser o líder máximo da República Islâmica do Irã. Obviamente a gente não vive numa situação de censura como vivia o regime do Shah, mas o discurso religioso ganha uma certa imunidade. Você pode ser racista, pode ser misógino, pode ser LGBTfóbico. A gente viu na manifestação em Copacabana discurso religioso na voz de todo mundo. Não à toa o discurso mais radical em que ele conclamou os militares a pressionarem o Senado, renunciarem até que o Senado julgue o Supremo. Golpe de Estado. Não à toa o discurso radical ficou na boca do Silas Malafaia. No Irã, antes da Revolução, essa rede de informação subterrânea foi fundamental para a Revolução. E hoje, lá, há uma teocracia sem qualquer chance de reversão à vista. A religião atravessando todos os ambientes do Estado, com o tribunal religioso, com a lei da Sharia, com um código de vestimenta, né? A mulher tem que cobrir a cabeça, o cobrir a cabeça é o mais simbólico disso tudo, com polícia moral, que fiscaliza as pessoas se estão cumprindo os rigores da lei da Sharia, da lei islâmica. E a palavra islâmica entrou no nome oficial do país, a República Islâmica do Irã. Eu já falei aqui que a extrema-direita não tem projeto de país, tem um projeto de poder. Chegar no poder, para fazer o quê? Transformar nessa teocracia do duro que eu cunhei aqui nesse vídeo. E quando as pessoas se põem no lugar correto em nome de Deus, temos um problema. Eles se apresentam com uma superioridade moral que obviamente não possuem. Mas eles têm essa perícia, esse expertise nas redes sociais. Já existe essa engenharia pronta nas redes sociais. E diante de um gatilho qualquer, que eu não sei qual vai ser, o do Elon Musk não foi suficiente para incendiar os bolsonaristas, mas a estrutura já está pronta. E a gente viu ali a ânsia golpista, continua, a gente viu os discursos. Não aceitam o resultado da eleição, a não ser que ganhem. Querem golpe de Estado, querem essa teocracia do duro. E eu espero que esses senhores, no caso da testosterona, sejam tão bem-sucedidos no golpe ou na implementação dessa teocracia quanto são bem-sucedidos na hercúlea tarefa de obter esse duro. É isso, gente. Cunhei aqui um termo que talvez eu volte a falar, que é a teocracia do duro. Porque a coisa do duro fala com os senhores no caso da testosterona, né? Eles projetam alguma coisa que não tem. Bem, agora vi no Zap Interativo, vou encaminhando para o fim. No Vi no Zap Interativo tem ali um spin-off, digamos assim, da manifestação de Copacabana, que houve uma manifestação paralela de senhores no caso da testosterona em motocicletas. E um senhor no caso da testosterona em especial acompanhou e gravou um vídeo. Ele protagoniza esse vídeo e tem assim um coadjuvante Jair Bolsonaro, tá? Vocês comentam o vídeo aqui embaixo. Na semana que vem eu leio o comentário
de vocês, tá bom? Esse é o esquema do VenuZap interativo. Interativo com você, meu deprimidinho e minha deprimidinha. Coluna Garrone fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima.